Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um CX Now. Hoje a gente tem o prazer de receber a Virginia Traud. Ela é VP de Marketing da Kerry e ela vai bater um papo super interessante com a gente relacionados ao mercado de alimentação, de bebidas e o consumidor, mudanças que estão acontecendo. A gente teve um papo muito rápido aqui, eu já saí encantada, eu falei, olha, não deixa de falar nada do que você já me contou, porque eu realmente estou encantada. E seja muito bem-vinda, Virginia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de ter você aqui, podendo compartilhar tanta coisa desse mercado que está no dia a dia, em todos os momentos com a gente, e às vezes a gente nem percebe algumas coisas, né? Queria te pedir para se apresentar, falar um pouco Claro. da sua vida profissional, que é riquíssima, e também apresentar um pouco da Kerry, para que todo mundo possa conhecer. Obrigada, Cláudia, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite todo mundo, sexta-feira, né? Pessoal conectado, que legal, então bem-vindos. A ideia, assim, é um mundo apaixonante, eu falo que o mundo de alimentos e bebidas, a gente estava até conversando, né, que se você quer conhecer um povo ou uma cultura, uma das primeiras coisas que você faz é entender o que eles comem e bebem, em que momento eles comem e bebem e por que eles comem e bebem, né? Então, eu falo que eu sou uma apaixonada pelo mundo de alimentos, todos os tipos, de todas as formas, né? Adoro. Para me apresentar, bom, meu nome é Virginia, eu sou engenheira de alimentos de formação, uma apaixonada por engenharia também, por tudo que é sistemas e lógicas. Também sou mãe de 2 meninos, uma vida corrida, talvez vocês vejam eles entrando aqui, porque é o novo normal, né, que está todo mundo vivendo. Pode acontecer, né? É permitido, né, a gente brinca que é permitido. E estou na Kerry, eu comecei minha carreira na Kerry, há muitos anos atrás, fui a primeira estagiária da Kerry no Brasil, quando a empresa chegou, e saí, fiquei 13 anos fora e agora voltei. Então, em marketing, né, para ajudar a fazer um reposicionamento de marketing, colocar mais estrutura. E sobre a Kerry, acho que é legal comentar com vocês, porque não é uma empresa com nome tão conhecido, mas a Kerry começou na Irlanda, ela tem 50 anos, não é uma empresa tão antiga assim. Ela começou na Irlanda como uma cooperativa láctea. Depois disso, ela foi estendendo vários braços, até chegar hoje ela é grande, gigante, é uma das maiores do setor de ingredientes alimentícios. Ela tem várias divisões, então, hoje ela está com um faturamento de 7,2 bilhões de euros, tem 26 mil funcionários no mundo todo. Aqui na América Latina, a gente está com 2.600 funcionários, 14 plantas. No Brasil, 1.300 funcionários e 6 plantas. Dentro da Kerry, a gente tem várias divisões. Eu lidero marketing para a América Latina da divisão do que a gente chama de Taste Nutrition, onde a gente trabalha muito com a linha de food service, então a gente fornece para McDonald's, para todas as grandes cadeias, Starbucks, é um grande parceiro, Juan Valdez, o café, bom, e aí todos, Subway, vocês pensarem. E também a gente tem uma outra divisão que a gente chama de retail, onde a gente atua com as indústrias. Então, praticamente todas as indústrias de alimentos e bebidas, a gente está dentro. Então, a gente fala que no mundo, todos os dias, 1 bilhão de alimentos e bebidas tem ingredientes Kerry lá dentro. Então, essa é mais ou menos a marca que a gente faz. Talvez vocês possam não conhecer Kerry, mas vocês estão consumindo Kerry, né? O de dia alguma inteiro o maneira. Kerry está envolvido com a gente, né? Exatamente, exatamente. Então, a ideia é, assim, nesse bate-papo de hoje, não só falar das ações da Kerry, mas também ajudar muito da perspectiva de como o mercado de alimentos e bebidas pode reagir, né? Ou que caminhos a gente teria nesse novo normal que vem aí, né? Exatamente. E aí eu já queria conectar, então, Virginia, com esse ponto que você trouxe, de como está sendo a sua percepção desse momento que a gente está passando agora, né? Em termos gerais mesmo, e aí você pode aprofundar em qualquer área que você achar que é mais relevante para o bate-papo. Qual está sendo a sua percepção, impactos que você está enxergando? Faz um panorama aí de como que vocês estão lidando com esse momento.
Acho que na Carry, eu acredito que em todas as outras empresas, né? O que a gente está tentando fazer primeiro é ter uma liderança extremamente empática com o momento que as pessoas estão passando, né? A vida não é mais como ela era, né? Você tem que dar conta de casa, de criança, de cachorro. A gente fala que as nossas reuniões são pet e kids friendly, né? Ou seja, adaptem para isso. E eu acho que a primeira passo que a gente deu foi de uma liderança empática, né? Então, vamos trazer um pouquinho de calma para os nossos funcionários e para isso. E isso valeria, acho que, né, geral, porque é um momento de angústia, é um momento de incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer, né? As coisas mudam numa Exatamente. velocidade tão absurda, né? Eu estava te falando que a gente tem plano de curto, médio e longo prazo. O curto prazo são 2 semanas. O médio prazo são 30 dias. E o longo prazo são 60 dias agora, né? E Então, Virginia, acho que para todo, né? antes disso acontecer, vocês sequer imaginavam que um curto prazo poderiam ser de 2 semanas? Antes disso tudo? É Bom, incrível isso, eu né? falo por mim, assim, pelo planejamento que a gente tem na nossa equipe, na nossa empresa e na nossa vida, né? Como que você Exatamente. começa a ter aula na escola, né? Desenvolver ferramenta para criança de 8, 9, 5 anos, 4 anos, né? É, Quando que você pensa isso, né? eu costumo dizer que se a gente ressignificar tudo, a gente vai até ter mais coragem do que usualmente a gente tinha. Porque a gente viu que a gente Sem pode dúvida. fazer coisas muito mais rápidas e tem até o desespero, né? Eu acho que se libertar um pouquinho de padrões que talvez a gente vinha, né? A gente veio conversando, assim, todo mundo está vendo o quão rápido está sendo a aceleração digital, né? A gente tem uma frente muito grande globalmente trabalhando nisso, então é uma das reações que a gente teve, ou seja, uau, chegou e agora é hora de acelerar, né? Uhum. Seja para as marcas, seja para a nossa unidade de farma, de animal nutrition, de pet food. A gente tem uma unidade também de marca B2C, que tem marca no varejo, no supermercado, isso na Europa, né? Seja onde for dentro da unidade da companhia, a gente sabe que a área digital chegou para ficar e de uma maneira aceleradíssima, né? Então, os nossos planos realmente estão 2 semanas, 30 dias, 60 dias, e o que se pode fazer, né? Então, acho que também a gente tem uma visão de que não dá para fazer tudo de uma hora para outra, mas vamos pensar um pouquinho devagar, né? Vamos raciocinar e decidir. Bom, o digital chegou? Chegou. Não tem como negar. Isso não tem como retroceder. O que Uhum. a gente vai fazer, então, para entrar? Né, com mais força. E aí eu estou falando até para uma companhia menor, né? A gente estava conversando um pouco, né, Isso. Cláudia? Assim, eu vejo que eu convivo com amigos até que têm a própria empresa, falar, isso é fácil, você está falando de uma multinacional. Bom, eu acho que em muitos casos é verdade, né? Não vou negar isso. Agora, também existem passos pequenos que uma indústria pequena, ou uma empresa pequena, um restaurante pode começar a fazer da era digital, né? Começar Uhum. talvez o mais simples, né? Primeiro. Isso. E, Virginia, você tem reparado alguma mudança que até possa impactar a produção de vocês no foco do consumidor em termos de alimento e de bebidas? Que Bastante. transformou também? Bastante. Eu acho que está vindo, assim, a gente já tinha um planejamento muito grande em tudo que a gente fosse falar de saudabilidade, né? E ressignificar isso para o consumidor. Porque não necessariamente o que talvez uma engenheira de alimentos, ou um nutricionista, ou um médico tenha conceito de saudabilidade, é o que o consumidor pensa de saudabilidade, né? Uhum. Então, a Carrie veio trabalhando muito ao longo desses anos e eu acho que a gente está numa posição muito bacana hoje em dia de acelerar algumas coisas. Então, sei lá, para te dar um exemplo, a gente comprou uma empresa de probióticos e que tem um estudo clínico maravilhoso, é um produto espetacular. Eu fiquei apaixonada quando eu vi. Existe uma equipe técnica dentro da Carrie globalmente de nutricionista, de apoio a isso. Então, a gente está tentando acelerar essa aprovação para o Brasil para tentar trazer, porque a gente sabe que no momento em que o consumidor está sofrendo esse baque, né, de saúde, não existe vacina, não existe um tratamento, o que você precisa? Deixar a sua imunidade mais forte. Então, vitamina C vende absurdo.
todos os produtos relacionados à imunidade estão crescendo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está antecipando e tentando acelerar essa aprovação, né, de produtos e de ingredientes nossos que a gente sabe que tem muito a ver. Então, uma outra linha que eu acho que é muito bacana e que está mudando a nossa velocidade ou gestão de produto é toda a nossa linha que a gente chama de clean label ou de rótulo limpo, não sei, traduzindo talvez nessa ação. A gente fez um estudo grande, global, com o consumidor, inclusive com dados de Brasil, América Latina, bem interessante. E para entender o que para eles é clean label. Então, muita coisa de tirar conservante, preservante, já é uma associação lógica, né? Então, a gente está trazendo para cá várias tecnologias de embutidos, para tirar toda a parte de conservante de embutidos, de carnes, a parte até de lácteos. Então, trabalhar com a parte de você tirar toda a parte de conservante de lácteos, de iogurte, de tudo que vier. Então, são tecnologias que a gente já sabia a longo prazo que isso viria, e a gente acredita agora ver muito um pipeline de produto crescendo, mesmo nessa época de incerteza. Então, a gente está recebendo bastante chamada nesse sentido. Ó, eu falei que podia acontecer, gente. Apresenta. Que bonitinho. Tá bom, então tá, vai lá com ele, ele te ajuda. Perdão, viu, gente? Eu falei que podia acontecer. Não tem... Muito bom. Então, eu acredito que, assim, tudo que a gente pode falar de imunidade ou de conceito de saudabilidade, para a gente tá olhando com um olho mais clínico nisso, porque a gente acha que vai acelerar. Então, do nosso lado, antecipando e trazendo o que puder. Agora, uma dúvida. Quando você apresentou, talvez seja uma pergunta muito boba, mas quando você apresentou sobre a Kerry, você falou que as grandes cadeias, né, tipo McDonald's e tal, elas são clientes, parceiros de vocês. Quando a Kerry vem com todas essas iniciativas, né, do rótulo limpo, de probióticos e tal, para isso chegar no consumidor, esses parceiros, né, essas indústrias que intermediam isso, elas precisam também ir para um caminho desse, né? Totalmente, sua pergunta é super válida. E como que a gente apoia isso, né? Primeiro, a gente tem um investimento muito grande em entender o que o consumidor enxerga, para a gente poder ajudar também os nossos clientes a saber qual a melhor maneira de se portar. Essa demanda, ela não vem, em alguns aspectos da parte de redução de açúcar e sódio, existe uma norma grande na América Latina que está sendo colocada. Agora, no México, entra esse ano em vigor, que é a norma 51, que vai ser fortíssima em relação à redução de sal e açúcar. Agora, existem outras demandas, e a gente também está se preparando para isso, com várias tecnologias que reduzem sódio ou reduz açúcar, e você não percebe, o sabor continua o mesmo, que é o que a gente precisa, né? Ninguém quer comer coisa que não tem bom sabor, né? Mas o que a gente está olhando é muito no sentido de o consumidor está empurrando. Então, toda a cadeia de alimentos, e existe um movimento fantástico de toda essa geração nova, mais conectada com o que é sustentável, com o que é natural, e eles estão ajudando muito e eles estão empurrando muito essa vertente, né? Então, os nossos parceiros também conhecem muito o próprio consumidor, né? Então, é um movimento que ele veio e cada vez mais ele vai ganhar corpo e vai ficar mais robusto. Isso é minha opinião particular, Virginia, tá? Agora, eu acho que é um movimento que não retrocede, né? Eu acho que são níveis de consciência que a gente vai tendo na sociedade, no consumo, aonde, uma vez que você atingir um nível de consciência, é difícil você voltar, né? Você pode até abrir mão, talvez venha uma recessão econômica, talvez não, né? Certamente venha uma questão econômica importante, talvez você faça trocas de alimentos, mas você não deixa de pensar em saudabilidade, em sustentabilidade, né? E quando a gente fala de saudabilidade e sustentabilidade, pode ser rótulo limpo, mas pode ser uma associação super fácil. Um dado super legal que veio essa semana é que suco de laranja começou a vender bastante. E era uma categoria que estava em queda. Suco de laranja já não é mais tão trendy, as pessoas já não acham tão inovador, né?
E vem subindo o consumo, Por porque é uma causa da vitamina associação C, com a provavelmente, né? vitamina C. Exatamente. Uhum. Exatamente. Então, tem coisas básicas que talvez aveia, vitamina C, ingredientes mais básicos, que você não precisa explicar muito, mas que para o consumidor ele já automaticamente associa e ele busca, né? Não só associa, mas como busca também. Né? Legal. Agora, você vai me contando e vão surgindo algumas perguntas. Você disse que um dos trabalhos que vocês fazem é entender muito bem a ponta, né? Entender muito bem o consumidor. É, não sei se você pode, se não puder compartilhar, não tem problema. Como é que vocês coletam essa voz do consumidor para entender, né? Que tipo de técnicas vocês usam e tal? Porque tem muita empresa que vai assistir a gente e que pode falar, poxa, esse é um jeito interessante da gente buscar a voz do Bem legal. consumidor e entender, né? Existem algumas ferramentas que a gente usa, existem coisas muito básicas, então, assim, vou começar Tá bom. talvez algumas coisas muito básicas que a gente use. A gente faz algumas enquetes, até por rede social, né? Então, Face, Insta. Existem alguns fóruns que você pode abrir de enquete, que você pode usar o mente.com. Não sei se vocês já viram, o www.mente.com. É um site super interessante, onde Eu você vou faz colocar nos inscrição. comentários do vídeo depois. E você pode colher, inclusive a gente pode começar a usar até, ó, se a gente soubesse antes, tinha colocado aqui, a gente já recebe a nota ao vivo do que a gente está Que fazendo. Gostaram da legal! nossa sessão? Aí você já começa a ver a barrinha. Muito bom. E também você pode pedir estudo de palavras, o que, que você associa com cada tema. A gente usa algumas ferramentas que são muito legais e que aí são proprietárias nossas, mas muito de monitoramento de rede social. Então, a gente faz encontro de palavras que têm a ver. Então, COVID com vitamina C, com vitamina D, com suco. E aí você começa a trazer quais são os temas e como o consumidor está buscando ou como ele está se expressando na rede social. E através disso, a gente consegue chegar para o nosso cliente e falar, olha, produtor de suco, seria legal você colocar um gengibre aí. Legal. Olha, aí a gente pega dentro da nossa área de taste, a gente produz, né, aromas, e a gente consegue levar, fala, olha, o gengibre com a proteína de aveia que a gente tem, junto com a solução de textura que a gente tem, esse aqui é um conceito que o seu consumidor provavelmente vai identificar como saudável. Então, a gente leva Muito pronto. legal. Não, é um trabalho muito bacana. E aí existem outras maneiras também que a gente fala com o consumidor, que aí talvez são as mais tradicionais. Aí você vai com uma pesquisa ou com um órgão grande. E uma outra maneira também é a própria análise sensorial, que para o mundo de alimentos é extremamente importante, né? Então você tem várias metodologias e você pode ir. A gente está fazendo online agora. Você manda o pacote para a casa do consumidor, ele responde, tira a foto e manda a nota do que for. Você gosta desse sabor A ou do B? Então a gente também está tendo que se reinventar um pouquinho Mas você nessa seleciona forma. esses clientes aleatoriamente, assim, ou já é um A grupo, gente um contrata, a comitê gente de cliente? contrata Ah, tá. A gente contrata a agência para fazer a seleção e aí a gente roda a pesquisa por nós mesmos. Tem várias formas, né? Mas acho que dá para ser. O Google tem bastante ferramenta legal, onde você pode entrar em contato com eles e pedir alguma associação, alguma coisa de palavras também. Mas existem essas outras ferramentas. A gente anda usando muito Mente, bastante. Legal. Virgínia, quando a gente pensa em experiência do cliente, olhando a Carrie, ela tem que se preocupar tanto com a experiência do consumidor, né, na ponta, quanto a experiência do cliente, que são, não vou dizer intermediários, mas são esses parceiros, ou essas indústrias, né? Que são os nossos primeiros clientes, Seus né? primeiros clientes, exatamente. Como é que vocês estão, não sei se vocês já estão estruturados, como é que vocês estão colocando foco em experiência no cliente para eles, para essas indústrias, parceiros que vocês têm? Uhum. Falo do antes Covid ou com Covid? Porque Pode tudo falar muda, né? antes e chegar no durante, e se quiser chegar até no depois, tá ótimo. Não, é Vou isso falar do mesmo. processo inteiro. A gente tem uma área dentro do marketing que a gente chama de Customer Engagement, né? Ou seja, o Customer Experience, é a experiência, tem muita palavra em inglês, né? Na verdade, se coloca o cliente como um ponto de atenção, pode dar o nome que for, isso que a gente espera. Não Exato. tem Não, eu peço problema. perdão por isso, porque assim, às vezes é um pouco chato isso.
Mas, enfim, a gente trabalha, no momento, a gente tem uma área de Customer Engagement dentro da empresa, então existem plataformas e maneiras de você ter a experiência. Então, primeiro, assim, a gente tem um movimento global acontecendo gigantesco de reestruturação dentro da companhia para garantir a melhor experiência do nosso cliente. Legal. Agilidade em entrega de amostra, agilidade em projeto, agilidade em lançamento de novos produtos, agilidade em qualidade da informação técnica, né? Então, existe todo um movimento global que a Carrie vem fazendo e isso está sendo levado extremamente a sério. Nem o Covid parou o movimento, tá? Que ótimo. Aceleradíssimo. Eu acho que esse é o maior movimento que existe dentro da empresa nesses 50 anos, focado na experiência do cliente. Então, existe suporte de consultoria global, é um guarda-chuva global de movimentação, que eu acho que assim, vai ser muito legal. A gente já está na implementação, vai ser muito legal. E em relação ao momento de Covid, o que a gente está tentando fazer a gente está mantendo isso, eu acho que isso vale para qualquer marca, viu, gente? Pequena, grande, média. Comunique-se com o seu cliente. Arranje uma forma de fazer a comunicação. Não comunicar também é uma comunicação. Não se posicionar nesse momento também é uma comunicação, né? O que a gente está tentando fazer, a gente tem uma comunicação semanal com todos os clientes para falar de operações. Está tudo bem com nossa matéria-prima? Está tudo bem com a nossa fábrica? Temos casos de coronavírus dentro da empresa? A gente mantém como se fosse um semáforo com vários tópicos e a gente manda semanalmente para eles não ficarem naquela ansiedade. Ai, meu Deus, será que eles vão parar? Será que eu vou parar minha fábrica por causa deles? Né? Então, está indo super bem. A gente está tendo um feedback bem positivo disso. Outra ação que a gente está fazendo também é nas redes sociais com as nossas marcas. Então, Da Vinci, Gourmet, Island Oasis, Júnior, que é a nossa marca que a gente tem, que trabalha muito no food service, sachê de ketchup, mostarda, sal, açúcar. Bom, é bem conhecido no mundo de food service. Também uma comunicação muito fluida com os distribuidores e com o nosso consumidor final, mas de uma maneira muito empática. Eu acredito que assim, as marcas que conseguem criar essa ponte de empatia, eu não estou falando só de grande marca, não, tá, gente? Você tem um restaurante, você tem um negócio pequeno, fale com o seu consumidor, né? Perfeito, perfeito. E acho que aí também abre uma outra frente que é importante mencionar. Eu estava numa sessão essa semana que a gente tem a linha de aprendizado com a China, porque a nossa unidade da Ásia-Pacífico compartilha muita coisa. E a gente estava numa sessão com uma consultoria falando dos aprendizados da China. E o maior aprendizado, um dos que vem da era digital, é o que você faz com os dados que você tem do seu cliente. Você tem certeza que você está usando bem? Tem certeza que está atualizado? Porque isso é o primeiro gancho para você começar a se comunicar, né? Para você saber onde ele está, para você contar o que você está fazendo. Então, voltem para dentro, vamos olhar um pouquinho os dados que a gente tem, vamos olhar quem está cadastrado, né? As grandes já fazem, ok? Né? Mas a média e a pequena, cuidem dos dados, né? Dado de cliente vai valer mais do que talvez um lançamento de produto, né? Muito legal. E Virgínia, nesse momento agora, quando a gente fala de experiência do cliente, nesse momento de Covid, né? Ou seja, muitos desses estabelecimentos eles estão fechados, né? Eles estão... o que está sendo esperado por vocês para esses intermediários depois do Covid, né? Ou seja, como é que eles voltam? Assim, você acha que todo mundo sair procurando as experiências que estão fechadas, guardadas, né? estão guardadas ou não? Como é que vocês enxergam o que o cliente de vocês vai enfrentar na hora que o isolamento for suspenso? A gente até teve uma sessão essa semana, acho que eu até te comentei na nossa conversa, né? Onde a gente estava falando o seguinte: bom, acabou a quarentena, né? Podemos voltar aos poucos. Será que esse consumidor vai se sentir seguro para fazer esse movimento? Então, existe a pessoa nossa especialista em hábito de consumidor falou para a gente, olha, um hábito é criado em 21 dias. Nós aqui no Brasil já vamos para 40, e se for aqui em São Paulo, que vai acho que até dia 10 de maio, a gente vai para quase 2 meses. Será que esse hábito que foi criado, ele vai ficar? Será que a pessoa vai se sentir segura para ir num restaurante, sentar numa mesa,
para começar a andar de novo num centro comercial grande, lotado? Não sei. É aí aonde a parte do digital, do delivery, a parte do se conectar com o próprio consumidor vai fazer a diferença, né? Uhum. Ninguém tem a bola de cristal, ninguém sabe como o comportamento da sociedade vai ser. Agora, estejam preparados para continuar a operação online, né? Porque certamente isso veio para ficar. Se é uma das poucas coisas que a gente pode Aham. ter certeza, é de que isso veio para ficar. Eu achei Né? interessante que você estava falando da sua mãe, né? Que ela não usava, e quando ela Ah, descobriu, ela. Por que eu não é, usava antes, né? exato, a gente está falando que assim, isso na Europa está muito forte, né? Porque a população é mais idosa, né? Se a gente comparar com o Brasil, não tem nenhuma Uhum. comparação. E eles começaram a usar, a gente estava até dando risada essa semana que veio uma informação de lá, da Care Europa, que os idosos estão começando a usar TikTok, né? Eles estão Ah, usando, pronto. eles estão fazendo vídeo, né? E a minha mãe, no caso, que eu estava te comentando, assim, nunca quis fazer uma compra online, não tinha nem senha do banco, nada. Aí, semana passada, ela falou, chega, tô trancada em casa, não consigo comprar nada. Aí ela estava falando com a gente, né, comigo e com minhas irmãs, como eu pude viver sem isso? É só um botão, eu compro Opa, demais. tudo. Né? Ela falou, nunca mais eu quero ficar indo na rua. Então, o que ela vai deixar de comprar, né? O que esse consumidor vai aceitar não mais passar pela experiência de ir numa loja, de enfrentar uma fila, né? Então a Aham. gente estava vendo provavelmente os varejos vão ter que começar a participar mais de marketplace ou vão ser o próprio marketplace, né? Uhum. Que vem Está. aí, a gente está vendo bastante movimento nesse sentido, né? Que eu acho que é bem legal. Agora, cuidado com a experiência do cliente, né? Comprou, entrega, não tem a data, e aí vem toda uma consequência que a gente tem que ter cuidado. Né? Legal. Virginia, a gente já falou da Care, a gente falou do cliente, do consumidor. Agora, a outra ponta, né, que é a agricultura mesmo, né, que fornece insumos para a Care. Você está vendo algum impacto? Está vendo alguma mudança? A gente tem aqui no chat o Rafael que está falando, ó, desde. Peraí, que agora eu já perdi. A ONU possui alguns relatórios globais sobre a questão do consumo de alimentos sendo altamente impactado no futuro. Surgiram várias empresas focadas em inovação na área de alimentação, trazendo soluções para o consumo de alimentos no futuro, desde estudos de impressão de alimentos até a questão de insetos como base de nutrientes. Existem soluções ou estudos dentro da Care para alimentação e nutrição do futuro? Sim, bastante. E ele está totalmente conectado, está bem antenado aí com o que vem de novidade. O impacto nos alimentos, e a gente acredita que a situação do Covid vai acelerar, é a conexão com o que é mais saudável e o que impacta menos o ambiente, né? As gerações mais novas, elas têm total conexão. Hoje a gente teve uma apresentação da Mintel, super legal de manhã. Eles estavam falando o seguinte, que para o consumidor brasileiro, né, e de todas as classes, né, já não tem mais essa divisão por atitude, né, vamos dizer assim, que a Uhum. gente classifica. O que ele fala? Eu quero saber de onde vem o produto e eu quero saber se ele é saudável e se ele não agride o ambiente. Então, quando é Rafael, né? O nome, a Rafael. pessoa que estava falando. Rafael, então o que você estava falando é o seguinte: quando fala de ter insetos no consumo, o inseto tem um alto nível proteico. Então, ele é extremamente bom, né? Eu não estou falando que eu gosto. Aí já vou Exatamente. deixar para, né? Aí é um caso muito pessoal. Mas a quantidade de proteína que tem é muito interessante. Então, a gente tem alguns casos, e a Carrie vem investigando bastante isso, e a gente vem, inclusive, investindo nisso, que são as fontes alternativas de proteína, né? Então, tudo que a gente fala que é proteína alternativa, a gente tem. Então, tem várias aquisições acontecendo, e também uma outra parte que eu acho que é a grande transformação e o pulo do gato de alimentos, e aí, Virgínia, tá? Tô falando eu, opinião Virgínia, que é a biotecnologia. Ah, fantástico. Estou investindo muito nisso. Então, assim, por que não usar o micro-organismo que consegue fazer a transformação de uma maneira natural?
né? Você não precisa adicionar nada químico, você não precisa cuidar disso. Então, um exemplo legal, a gente doou uma enzima para fazer a transformação de álcool gel. Então, a gente conseguiu fazer, na Europa, a doação de uma enzima que participou do processo e conseguiu fazer essa transformação mais rápida de álcool Legal, gel. que bacana. Tem outros tipos de enzima, por exemplo, propionato em pão, para dar um exemplo. Ai, meu Deus, pão, não sei o quê, tem muito aditivo, a gente desenvolveu uma bactéria que ela consegue adicionar a proteção sem você ter que adicionar esse ingrediente, né? Então, ela consegue garantir que o mofo não vai crescer, Fantástico que isso, não vai ter gente. nada. Então, assim, a gente chama do futuro da alimentação, né? Então, Rafael, com certeza, e é isso que vai dirigir o pipeline, né? A lista de projetos que a gente tem, rápido. Agora, Virginia, quando a gente fala essa alimentação do futuro, esse futuro a gente está dizendo, sei lá, de um quanto tempo? Porque eu já fiquei encantada e já estou preocupada se isso vai demorar muito. Eu acho que não, assim, tem algumas coisas que a gente já está começando a ver muito, né? Então, eu acho que tudo que a gente fala que é baseado em proteína de planta, né? A experiência do hambúrguer, né? Aham, Que ele é baseado em planta e que você corta, ele sangra igual carne. Isso também já faz parte, e é o verdade. boom dessas empresas, né? O crescimento delas é porque já tem uma demanda. Então, o quanto mais o consumidor tiver aberto, é o motor de acelerar, é o que vai acelerar a mudança, né? Exatamente. E eu acredito que o impacto do Covid vai acelerar muito essa busca, né? Uhum. Será que está emitindo muito carbono? Será que essa produção, né, é sustentável? Então, não sei se eu vou querer consumir, né? Não, Já existem essas perguntas. Então, tem maneiras da gente responder, e, de novo, eu falo, não precisa ser só, Virgínia, mas você trabalha na multinacional, tem muito de recurso, tem um monte de pesquisador, é verdade. O pequeno pode fazer? Claro que pode. Olha o movimento de empresas pequenas de nicho de alimentos, né? Como elas estão reagindo, como elas estão trazendo comida natural, como elas estão trazendo um posicionamento super bacana, né? Existe maneira, né? uhum. E a gente quer ajudar muito toda essa frente, porque a gente fala, o nosso lema é inspirar a alimentação e nutrir, né? Então, tudo que tem a ver com isso, de inspirar para o Não. novo e nutrir, a gente vai estar junto. E o Rafael comentou de impressão de comida, né? E aí, nos cursos que a gente faz aqui, a gente fala muito de uma empresa chamada Natural Machines, que ela imprime comida, né? Se entrar no Sim, site dela, tem os pratos maravilhosos ali, e tudo impresso. Qual que é a é, sua visão, Virgínia, sobre impressão de comida e se isso vinga, não vinga? Se a gente vai chegar a ter uma impressora de comida dentro de casa? Como é que é isso? olha, dentro de casa, eu não sei te dizer, mas tem um caso que a gente acompanhou que eu acho fantástico, e olha onde a tecnologia da alimentação pode entrar. Foi usada essa impressora para tratamento de doentes internados em hospitais. Então, o que aconteceu? Eles precisavam comer comida mais nutritiva, mas olhavam aquela aparência da comida do hospital e falavam, não, gente, isso não tem, né? Então, Que comia legal. menos. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram o mesmo alimento dentro de uma impressora. Então, colocou um pedaço de peixe, colocou batata, só que a impressora imprimiu como se fosse uma comida super Que saborosa, com aquela legal isso. cor, né? Com aquela cara gourmet. As pessoas comeram 30% mais e reduziu o tempo de internação em 20%. E ficaram nutridas do mesmo jeito. Ou seja, não é E porque é a tem mesma comida, tá? Só que. exatamente. Não é E a porque gente fala que impressa o, ali que não tem nutrição, né, envolvido. Gente, isso é sensacional. E a gente fala que o alimento, o primeiro, você usa os 5 sentidos para comer, né? E é fantástico se você for pensar assim. O primeiro sentido que você usa é a visão. Se pela visão não te atrair, esquece. Provavelmente você não vai querer comer. Então, qualquer vez que você for colocar uma bebê, você sempre olha, né? É É verdade. instintivo. O segundo sentido é o tato, porque você sente a textura, então você sente, né, como ele é. O terceiro é na verdade, a audição, porque você mastiga, você sabe, é crocante, não é crocante.
Então, e aí depois você chega no aroma e no sabor, né? Então, você tem toda uma lógica na hora que você fala de impressão de comida, onde você trabalha com a visão primeiro, né? O Muito primeiro legal. que você vai fazer é a visão. Então, por isso que eu acho que é tão impactante e que tem caminhos. Não sei se dentro da nossa casa, Uhum. mas usos eu acho que tem coisas muito legais aí para ver. Esses 5 sentidos aí, eu acho que eu engordo através de todos eles. Ah, a gente não come a gente não fala que come com os Exatamente, eu olho, olhos? É engordo, verdade, cheiro, engordo. Eu acho que eu engordo com todos eles. né? A Isabela está perguntando, Virginia, Isabela Salvador, e o impacto atual em cadeias food service? Acho que Não sei esse se... É, Esse é um dos maiores impactos, né? Está sendo a cadeia que mais está sofrendo. A gente tem do que a gente ajuda a monitorar, porque a gente também é um grande fornecedor, de 70% a 90% de queda, né, nas vendas. me explica só um pouquinho, porque talvez tenha pessoas que não estão muito claro o que é essa cadeia food service, né? A gente está falando de quê? Assim, o que engloba? Quando a gente fala food service, a gente está falando de tudo o que nutre e que abastece o mercado de comida fora do lar, o mercado de preparação de refeição, seja em fast food, seja em restaurante. E aí você tem várias divisões, né? Você tem o casual dining, você tem o, o fast food em si mesmo, que é o que a gente mais conhece, aí você vai tendo várias Uhum. subdivisões. Então, sei lá, um América, bom, todos os restaurantes que a gente conhece, um Habib's, o Graal, o Posto, tudo isso entra no que a gente chama de food service. Legal. Então, existe um mundo de indústrias que fornecem e que ajudam esse mercado. Então, consequentemente, quando esse mercado fecha, essas indústrias também começam a fechar. Uma cadeia, né, que vai, o efeito dominó vai acontecendo para todos. Uhum. O que eles falam, Isa, é que para esse movimento de volta existe muito receio, não tem uma receita mágica, de novo, ninguém tem a bola de cristal, existe muito receio de que se as pessoas vão estar confortáveis para comer fora de casa, um pela segurança e outro pela qualidade, né, a segurança delas, de saúde. E existe uma linha muito interessante do food service que está falando para trabalhar com a nostalgia. Se teve Uhum. sucessos do passado, então Ah, traz. legal. Sabe, aquele prato que é bem típico seu, trabalha com ele, reforça ele, cria um link emocional com o seu consumidor, deixa com que ele se sinta à vontade de novo, né? Então, eles falam que um principal caminho é esse, e o segundo, importantíssimo, e principalmente para o Brasil, é tudo que trabalha com o que a gente chama de acessibilidade econômica, né? Affordability. Tudo que você puder fazer e que vale a pena economicamente, se você puder reduzir o valor do prato, reduzir o gasto que a família está tendo na hora de ir no seu restaurante, isso é importante. Ajudar a família a fazer esse cálculo, né? E ajudar a mostrar que não está tão caro assim e que ele consegue ir, isso também é importante. Então, eu diria que tem duas frentes, né? A nostalgia e a Legal. parte da econômica, né? Agora, Virginia, eu estava pensando, quando você estava falando, eu tô assim, eu tô encantada com todo o conteúdo que está vindo, né? Tem algum, eu não sei se já existe ou a Carrie já faz isso. Tem algum local onde a gente consiga pegar esses conteúdos sobre o mercado de nutrição e tal, mas não de uma forma sensacionalista, não. Dessa forma mesmo, olha, é isso aqui, o futuro é esse, tal, alguma fonte que a gente possa passar para quem está assistindo e falar assim, olha, aqui tem uma fonte muito segura, muito legal, ou mesmo a Carrie fornecendo. Tem, a gente, dentro das iniciativas que a gente tem vários webinars técnicos. Ah. Técnico, mas não no sentido chato técnico, não é, vamos ver cadeia de carbono, não é isso. E é aberto para todo mundo? Qualquer pessoa pode assistir? Ah, eu Aberto para queria todo deixar mundo. A então no gente vai ter 3 comentário. agora. Então, começam agora no final de abril, depois no meio de maio e no final de maio. O 1º de abril a gente vai falar de tudo que é alimentação trabalhando com imunidade. Então, a gente vai trazer os nossos especialistas, a gente vai falar o que o consumidor entende, vai mostrar a nossa pesquisa sobre imunidade que a gente tem de dado nosso e como transformar isso num conceito, como a gente pode apoiar.
Depois, o segundo webinar, a gente vai falar da norma 51 do México e como essa restrição governamental em relação à taxa de açúcar, gordura e sódio e calorias, né, nível calórico, como as empresas podem reagir. Então, a gente vai mostrar caminhos. O que eu faço se eu tenho um snack? O que eu faço se eu tenho um suco? Como que eu tenho que reagir? E essa norma, ela já está em consulta pública no Brasil, né? Então, isso vai acontecer aqui também. Então, talvez valha a pena olhar, porque a nossa abordagem vai ser não só olhando a restrição do México, mas a gente vai mostrar um panorama do que está acontecendo no Peru, no Chile, e aqui no Brasil também, como está caminhando a norma e como as empresas podem se adaptar. Que legal. E o terceiro webinar vai ser no final de maio, onde a gente tá monitorando dentro daquelas ferramentas que eu comentei de comportamento de consumidor, a gente vai mostrar quais são os cruzes de palavras e de conceitos que vieram ao longo da crise do Covid em Latam. Então, a gente vai mostrar desde a primeira semana que a gente começou a monitorar, como isso está caminhando, e ao final, né, até ali a última semana de maio, o que a gente tem de dados e o que mudou. Talvez já seja um bom indicativo do que o novo normal signifique para conceito em alimentação, né? Então, esses 3 webinars eu já posso passar no seu... Não sei como eu faço, eu divulgo, mas no meu perfil também eu vou divulgar. Isso, eu vou colocar bem contente. Na descrição do vídeo, eu coloco na descrição do vídeo, porque aí todo mundo que assistir consegue acessar. E agora, um outro ponto que eu estava pensando aqui, Virginia, na hora que a gente fala de nutrição, a gente está falando tanto de comida quanto de bebida. No mercado, existe, pela perspectiva do consumidor, você vê uma maior preocupação de falar de nutrição quando a gente está falando de comida, ao invés de e quando a gente está falando de bebida? Ou é a mesma preocupação? Não, quando está com bebida ele não se preocupa muito, mas quando está com comida, sim. Tem uma diferença disso entre comida e bebida? Acho que não. Talvez em momentos de consumo você tenha uma diferença. Então, no momento que você está no happy hour, você não vai ficar contando calorias, você vai ficar, né? Talvez se dê mais ao direito. Em relação a alimentos e bebidas, não. Por exemplo, uma pessoa que eu tenho bastante contato, assim, estava me contando que dentro de uma grande empresa de bebidas, aí uma das maiores do mundo também, o que mais está vendendo é suco e água. E por quê? Provavelmente com associação, né? Claro, não podemos afirmar 100%, mas parou de vender outro tipo de bebida. Então, assim, a associação de bebida, todo o movimento que vem com leites vegetais, né? Isso é puramente por saudabilidade, né? Tudo que você está vendo a parte de shakes e altos em proteína, né? Toda essa linha agora diversificada que a gente tem por idade, então para os seniors, né? Tudo isso que está vindo é tudo em formato de bebida. Então, não tem muita essa diferença. Acho que muito mais pelo momento. Assim, concentrados, aqueles shots concentrados, assim, que está explodindo no mercado, todo mundo com aqueles shots mais concentrados, assim. Tudo depende mesmo, não é uma modinha só de tomar? Como é que é? Para te falar a verdade, eu não conheço exatamente o que tem ali dentro de ingrediente ou de componente. Eu acho que o fator que a gente tem que mais prestar atenção é como está sendo consumido e por quê. Qual que é a interpretação que tem atrás disso? Está consumido porque é saudável? Bom, então, vamos ter que olhar, né? O que eu acredito é que a nossa missão como indústria de alimentos é ajudar a educar o consumidor. Legal. Tem muito mito, tem muita coisa equivocada que é falada, né? De novo, eu falo assim, eu tenho uma paixão pela indústria de alimentos, a gente nutre o mundo, né? Olha no momento de crise, aonde você vai? Supermercado. É verdade. Né? Então, a gente tem uma missão tão bonita nesse mundo e para mim, a parte da educação é uma grande vertente que a gente tem que trazer, né? A gente tem que ajudar a educar. Você sabe que aqui no chat a Marcela está dizendo o Carey Health Nutrition Institute também pode ser interessante para temas mais globais em relação à nutrição. Verdade, a Marcela é da minha equipe do marketing, ela é da parte de comunicação e customer engagement, você tem razão, Mar. Existe um instituto dentro da Carey, que é de saúde e nutrição,
onde eles têm vários fóruns e vários webinars bem legais. A gente fala que a nossa vontade na América Latina é traduzir todos. Agora, quem tiver disponibilidade de assistir em outras línguas, por favor, o conteúdo é de altíssima qualidade, com especialistas, com estudo clínico. É um espetáculo. Vou deixar nos Obrigada, Mar, por lembrar. Muito bom, obrigada, Marcela. O Daniel Barbalatti está perguntando assim: os alimentos orgânicos e os mais saudáveis são normalmente, no mínimo, 30% mais caros. O que a inovação está fazendo para reduzir estes custos? Esse indicador é assim mesmo, ou seja, orgânicos e mais saudáveis, geralmente eles são mais caros do que os que não Essa são? é uma ótima pergunta. Eu acredito que, assim, existe... Aí eu vou falar que é minha opinião, Virgínia, tá? Eu vou tirar a Carrie disso. Assim, Tá bom. Eu não sei necessariamente se é uma questão da cadeia ou se é uma questão de posicionamento, porque quanto mais você busca opções saudáveis, mais o seu posicionamento melhora e aí mais você poderia colocar uma diferença de valor. O que eu acho que vai acontecer? Cada vez mais, como o consumidor está empurrando... Qual é o nome dele? Daniel, né? Daniel Barbalatti. Daniel, então, o que eu acho, assim, cada vez mais o consumidor vai buscar, vai ser obrigado, a indústria vai ser obrigada, no bom sentido, a criar alternativas para trazer, dentro do que a gente está falando de economicamente viável, opções mais saudáveis, né? Hoje, eu concordo com você que se você for pegar um plant-based, um alimento baseado em planta, proteína de planta, ou se você for por um orgânico, ele tem uma diferença de preço considerável. Agora, no momento em que vier um player, um jogador nesse jogo e conseguir trazer uma opção saudável e com preço acessível, ele vai tomar grande parte do share, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa, como indústria de alimentos, de encontrar esse caminho. Tem coisas que são mais caras? Tem. Proteína vegetal, muitas vezes é muito mais caro, principalmente para o Brasil, né? Se for pegar, sei lá, uma proteína de aveia, é mais caro, ok. Mas eu acho que essa tendência é de baratear. Tá? Eu acho que quanto mais esse movimento ficar mais forte, mais vai ficar barato e acessível. Que legal, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma... não, ok, tá concordando. Concordou, Daniel? Tudo bem? Virgínia, qual dica você dá para profissionais pós-Covid, né? Ou seja, como é que eles têm que encarar esse momento agora? Você trouxe tanta inovação que eu fico me perguntando o seguinte: será que os profissionais eles estão acompanhando todas essas mudanças de contexto para poder ajudar a própria empresa a mudar o que estão fazendo, a inovar? Porque em um bate-papo aqui de quase 1 hora, a gente deu um giro no mundo de nutrição, de alimento, e a gente, em pouco tempo, ficou sabendo de várias inovações e vários focos, né? Que dica que você traz para os profissionais se atualizarem em relação a esses contextos? Acessar conteúdo é super importante, mas essa leitura, sabe? Como é que a gente acompanha essa leitura de todas essas mudanças que estão acontecendo? Essa é uma pergunta bem legal. A gente estava até dentro da Carrie mesmo pensando como a gente ajuda os nossos próprios colaboradores e a gente mesmo, né? Não vamos tirar esse pacote não, tá? Porque a mudança é tão gigante. A gente sabe que a gente comentou até um pouquinho antes, né, Cláudia, que existem muitas áreas que vão começar a ficar menos demandadas e outras áreas dentro das empresas que vão ficar mais demandadas. Tudo que tem a ver com digital, se você é um profissional que gosta, invista, faça seu autodesenvolvimento. E a gente fala muito de você ser dono do seu conhecimento na forma de que não existe mais aquele aprendizado tão formal, né? Eu, particularmente, acho que as metodologias de ensino estão muito ultrapassadas, né? Leva 5 anos para se formar em engenharia, gente. Meu Deus, em 5 anos o mundo já mudou, né? Exatamente. Como que a gente pode fazer? E eu não estou falando que eu tenho a solução e nem que é fácil, tá? Assim, eu fiz Unicamp, amo minha universidade,
Assim, a gente tem várias conversas aí nos grupos de ex-alunos e tudo, e tem uma dificuldade grande. Então, a primeira coisa é assim, esteja aberto para as mudanças, esteja aberto para aprender alguma coisa nova todos os dias. A mudança de postura da gente em relação ao mundo novo, né, acelerado demais também, é que vai fazer a diferença. Então, para mim, é muito mais uma questão de atitude. Eu sempre falo isso, assim, as pessoas que mais estão comigo, eu falo, eu valorizo muito mais a atitude do que o conhecimento no momento, né? Porque a atitude vai fazer a diferença. Sei que pode parecer um pouco clichê, agora com tantas mudanças, com tanta coisa nova aparecendo, 60% das profissões dos meus filhos, que têm 5 e 8 anos, ainda não existem Exatamente. no mercado de trabalho. Eu estou falando de 10, 15 anos. E né? provavelmente as que existem, que são mais tradicionais, não são interessantes para eles, que já nascem no meio digital, né? E que vão olhar e falar, não, ok, mas se não tiver o digital envolvido nisso aí, eu não chego nem perto dessa profissão. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, assim, também comentar, o que faz a diferença é como você se relaciona, como você move as suas ideias, como você colabora com os outros. Às vezes, muito mais do que seu conhecimento técnico, né? Invista em se socializar, invista em saber trabalhar em equipe, esteja aberto para a opinião dos outros. Não é fácil, né, gente? Ninguém está falando que é fácil. É verdade. Agora, é um processo que eu acho que começa internamente e aí depois você se abre para o que você gosta, se conheça, né? Esteja aberto para isso, porque essa mudança de atitude que vai fazer a diferença. Máquina não colabora, máquina não é criativa. Muito bom. Isso, pelo menos por enquanto, Por a enquanto. gente não achou nenhuma máquina que faça isso. Então, essa é a linha que a gente deveria ir. Minha dica é, fique com a criatividade, fique com o trabalho em equipe, né? Fique com a parte de digital, programação, porque isso tem bastante futuro. Muito bom, muito bom. Virgínia, a Carey tem algum programa para que incentive essas pequenas indústrias de alimento que estão surgindo? Existe algum programa voltado para esses pequenininhos? Um programa específico, não. A gente tem algumas ações que, por exemplo, dentro do que a gente está fazendo da transformação dentro da companhia, existe um trabalho por segmentos de clientes. E eu acredito que os pequenos vão estar muito bem servidos com o que a gente está preparando e o que a gente já trabalha de pacote de solução, né? Então, claro, a gente tem parceiros, distribuidores, a gente tem uma rede grande de atuação, e eu acredito que cada dia mais a gente vai estar com soluções mais fáceis de serem usadas, né? Porque alimento é uma ciência, né? Não é uma ciência lógica, né? Muitas vezes existe bastante tentativa, né? Você tem que fazer vários testes. Então, o que a gente está montando agora, eu acho que vai deixar um nível de serviço muito bacana para o pequeno, para o médio e para o grande. A gente vai atuar de maneira bem legal, bem estruturada. Muito bom, muito bom. Gente, deixa eu ver aqui se tem mais. Muito bom. Pessoal colocando lâmpadas de ideias, de tudo. O chat está bombando, Virgínia. Pode mandar ideia para a gente também, viu, gente? Muito bom. Nós estamos abertos, tá? A gente adora ideias, a gente é rápido para realizar. Virgínia, o que vocês fizeram nesse momento agora para ajudar o colaborador nesse momento, para que ele não perca o foco em entregar boas experiências para os clientes? Aí aqui, cliente interno ou cliente externo, né? O que a Carey tem feito? Eu imagino que está 100% em isolamento, ou porque é planta fabril também, né? Eu não sei como é que... Quem está na planta, a gente... acho que o primeiro passo é a gente estar sendo bastante empático, né? E, poxa, não consigo. Tem uma funcionária nossa que é da Colômbia. Ela tem um bebezinho de 2 anos e ela está sozinha com o bebê, porque a mãe que ajuda é idosa, não pode, né? Então ela fala, eu vou trabalhar em horários loucos. Pode fazer, do jeito que você quiser, né? Uhum. Então, acho que a primeira questão que a gente tenta trazer, e que nem sempre é tão fácil, até pela aceleração que está e a quantidade de trabalho, ajuste seu horário, né? Cuide do seu home office, tenha uma rotina,
levante, se estique, né? Faça alguma... Estressou, tem até, né, a gente brinca, tá estressado, por favor, sabe, vai tomar um café, Larga vamos tudo e vai. mas precisa, né? A gente sabe que precisa. E em relação à atividade da Carrie com os nossos colaboradores, existe todo um manual que a gente está seguindo para garantir, primeiro, que quem está trabalhando se sinta seguro no ambiente de trabalho. Então, monitoramento constante de temperatura, existe toda uma informação e um guideline que você tem que seguir se você se sentir mal, se algum familiar seu, então a gente faz toda uma pesquisa de grupo de risco para ver se essa pessoa, né, pode voltar para a empresa ou não. Então, a gente está trabalhando de várias frentes, assim, então, dá uma boa condição de trabalho em casa, dá uma boa condição de trabalho nas fábricas, que não podem parar, né, porque se a gente para, vocês já entenderam que várias empresas vão parar, então, a gente é importante da cadeia. E também existe uma outra frente que é bem legal, que a gente trabalha muito com a parte de solidariedade. Então, vamos trabalhar como... O que a gente pode fazer para ajudar a nossa comunidade? Porque a empatia também gera empatia, né? E a gente estimular isso nos nossos colaboradores também faz parte da nossa missão, né? A gente quer inspirar, que seja inspirando para fazer o bem, né? Então, tem várias frentes, vários programas legais que a gente tem. O nosso CEO lançou uma semana passada que chama My Community, com cada funcionário pode doar um dia de trabalho voluntário, então vão ser 26 mil dias de trabalhos voluntários. Poxa, Aí você pode fantástico. escolher, quer dar aula para criança virtual, não é que você precisa sair de casa. Você pode escolher, você manda a sua ideia, se candidata, e aí você tem a aprovação. Então, tem várias maneiras, existe uma linha de suporte psicológico que o funcionário pode acionar, então, e inclusive de gestão financeira. Nossa, minhas finanças ficaram horríveis, o que eu faço? O colaborador não consegue trabalhar direito se ele não tem a vida financeira organizada. Então, existe um panorama de assessoria emocional, financeira, jurídica. Estou com um problema, comprei uma casa, vendi, minha mãe faleceu, estou com problema de inventário. Tem toda essa parte aí também para ajudar, e está sendo bem acionado. Viu? A gente viu um aumento no uso significativo. Uhum. Que bom, né? Que bom. Assim, que bom que tem esse canal para poder acionar, mas que ruim que tem algum motivo que está preocupando e tudo mais. Virginia, a gente tem a Isabela perguntando: Carrie, a Carrie está investindo em startups? Qual o futuro no cenário atual? Essa é uma boa pergunta. Existe uma frente de estudo que avalia, a gente tem um grupo grande de M&A, né, que são de aquisições, ou que trabalha nisso. Aqui na América Latina a gente tem um grupo dedicado a isso, e tem bastante olho para a empresa startup, ou seja, para a gente ajudar nisso e comprar e entrar como parceria, tanto quanto empresa média ou grande, que a gente cresce bastante por aquisição. O histórico da Carrie é um programa de aquisição agressivíssimo, né? Então, a gente está terminando uma aquisição na Guatemala, aqui no Brasil já foram várias aquisições ao longo desses 20 e poucos anos daqui, então faz parte do DNA, né? Então, startups também está dentro desse escopo. E Virginia, na América Latina, você vê muita diferença de percepção dos consumidores em relação a essa questão de se preocupar com a comida e tal? Tem algum país que você fala, olha, o país mais preocupado com isso é tal e o menos preocupado é tal, ou não? Ou está equilibrado? Existem algumas diferenças em relação à cultura. Agora, de uma maneira geral, a América Latina toda vem nesse caminho. Que O legal. consumidor da América Latina total vem tomando mais consciência e procurando isso. Aí existe também um balanceamento interessante para a gente fazer, que fala, poxa, mas a grande parte do nosso consumidor tem pouco poder aquisitivo. É verdade. Mas isso não quer dizer que ele não se interesse por nutrição, né? Então, eu acho que aí é um desafio nosso, como indústria de alimentos, em como ajudar. Porque a gente estava vendo até numa das convenções que a gente teve essa semana com essa especialista em nutrição, que eu comentei com vocês, e ela falou, o nosso grande receio é que o nível de desnutrição vai aumentar abruptamente na América Latina. E a obesidade cresce, né? Porque você come carboidrato simples. Então, você ganha muito peso,
mas você é desnutrido de vitamina, de proteína, né, de minerais. Então, você é obeso, mas desnutrido. Mas ela diz que vai ter esse aumento por causa da queda do poder aquisitivo, aí a pessoa passa a comer mais... Alimentos muito básicos, de carboidrato simples e muito mais acessíveis, né? Isso é um receio, né? A gente não está afirmando, mas... mas se você junta os cenários que estão por aí, provavelmente isso é uma das coisas que vão acontecer. Então, se você conseguir trazer um pouquinho de nutrição, ou um posicionamento um pouco diferente, ou você conseguir adicionar um ingrediente um pouco melhorado num alimento básico, olha que legal, né? Muito. Olha que legal que a gente pode contribuir. Gente, chegamos a um pouco mais de 1 hora de live. E, Virgínia, obrigada. Né? Mas foi uma aula, eu estou encantada. Por isso que eu falei assim, onde que a gente consegue mais conteúdo? Porque é encantador isso. Está muito no nosso dia a dia, né? Ou seja, é um assunto que está muito no nosso dia a dia, que a gente fala de experiência do cliente, fala de mercado e tal, mas está no nosso dia a dia. Então, é muito encantador. Foi uma honra, foi um presente, viu? A gente ter tanto acesso a essa informação de qualidade que a gente pode voltar para casa, olhar e refletir algumas coisas, né? Porque essa live ela vai fazer a gente refletir na hora que você for pegar alguma coisa para comer agora, né? Então, muito obrigada pela disponibilidade. Eu sei que sua agenda é uma loucura, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês. Assim, é uma indústria apaixonante e o pouquinho que a gente puder fazer, né? E se todo mundo for comer mais consciente hoje, eu já fiquei feliz. Né? Acho que a gente já conseguiu. E pensem que tem Carry em praticamente tudo que vocês consomem. Gente, eu vou. É muito legal. É aquilo que eu tô falando. Vai acabar a live, qualquer coisa que você for fazer, você vai pensar em Carry, eu que agradeço. vai pensar em todo esse conceito de nutrição e preocupação. Obrigada, Virginia. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Uma boa noite, que fiquem todos bem, seguros e a salvo. Muito obrigada. Pessoal, segunda-feira a gente tem mais, a gente se encontra, 9 horas aqui no YouTube, com mais CX Now. Semana que vem é a última semana dessa temporada do CX Now, então não perde, a gente tem marcas muito legais vindo aí, vai ter um papo com a gente também. Obrigada, a gente se vê semana que vem, bom final de semana para todo mundo e se cuidem. Tchau, gente. Obrigada, Virgínia.